Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal nesse sábado recheado de jogos para quem é apaixonado por futebol. Teve campeonato inglês com o Chelsea perdendo em casa 2-0, teve campeonato espanhol, só o clássico Barcelona e Real Madrid, com o Real Madrid ganhando de virada, enfim, uma série de jogos. Teve campeonato alemão com várias goleadas, teve final do campeonato sul-americano. Daqui a pouco eu vou falar por que foi importante para o Vasco essa final. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha e seguir o canal Vascaíno do Cerrado, dá essa moral, dá essa força que é importante para a gente continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? Amanhã tem muitos jogos também, tá? Amanhã tem Manchester United, Manchester City, tem PSV e Ajax na Holanda, tem muito clássico aí para quem curte futebol. E tem o Campeonato Brasileiro. Hoje começou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com um jogo muito importante pra gente, que era o jogo do Bahia, e o Rogério Ceni fez uma coisa que ele tentou mitar, mas acabou que se ele perder o próximo jogo, ele vai ser aí apedrejado pelos baianos. Por quê? O Palmeiras encarou o Bahia hoje às 19 horas e o Rogério Ceni, sabendo que tem um jogo na terça-feira, hoje é sábado, na terça-feira em Salvador contra o Fluminense, com certeza um Fluminense B, porque o Fluminense vai ficar focado na final no sábado contra o Boca Juniors, né, no Rio de Janeiro, no Maracanã. E aí o Fluminense deve ir com o time B. O Fluminense está jogando agora, eu não vou botar aqui por causa de direitos de imagem. O Fluminense está empatando com o Atlético Mineiro na Arena MRV. Enfim, o Rogério Ceni tirou 7 titulares do time, entrou com um time praticamente reserva para encarar o Palmeiras. E o Palmeiras venceu com 1-0. 1-0 foi a vitória do Palmeiras com o gol do Rafael Veiga, inclusive. Agora, a ideia do Rogério Ceni era: vou entrar com um time reserva, tentar buscar um empate aqui, porque se ele empata com o Palmeiras e vence o Fluminense, 4 pontos, importantíssimo, ele ia fazer. Agora ele perde, e se ele perder pro time B do Fluminense, aí a casa cai. Agora se ganhar, a estratégia até que em parte ela deu certo. Então tá aí, o Palmeiras vence o Bahia fica com 34 pontos. Eu vou desconsiderar aquele bloco que eu falei para vocês, que tem Internacional, Cuiabá, Curitiba, Corinthians. Por quê? Porque esse bloco andou, esse bloco ele já desgarrou. Se o Vasco voltar a vencer e colar nesse bloco, aí eu volto a relacionar ele na hora que eu estiver falando sobre o Campeonato Brasileiro. O meu foco agora são 4 times para 2 vagas. E o Bahia é um desses times, ficou com 34 pontos em 15º. Se o Vasco vence o Goiás amanhã, cola no Bahia, vai a 33, fica 1 ponto do Bahia, sai do G4, do Z4, coloca o Goiás na zona de rebaixamento. Aí tem o jogo, o clássico paulista, o Corinthians enfrenta o Santos lá em Itaquera. E aí, claro, a gente tem que torcer para o Corinthians. O Corinthians é outro nesse bloco ali que eu falei, acho que eu citei o Corinthians, né? Então o nosso campeonato é esse: Bahia, Santos, Goiás, Vasco, 2 vagas, porque as outras 2 é América Mineiro e Coritiba. O América Mineiro fez um jogo movimentado contra o Grêmio, de 7 gols e de reviravolta, e acabou perdendo para o Grêmio por 4-3 jogando em casa. Então tá aí a rodada do Campeonato Brasileiro, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou hoje e tá rolando agora, né? O Atlético Mineiro contra o Fluminense tá 0-0. Eu vou falar sobre a final do campeonato. Antes de continuar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, eu vou falar aqui sobre a final da Sul-Americana, que o Fortaleza jogou hoje contra a LDU lá no Uruguai. Teve tudo para ser campeão sul-americano, uma festa linda que a torcida do Fortaleza fez, saindo do Ceará e ir lá no Uruguai, né? O Fortaleza abre o placar no segundo tempo, toma o empate, né? Não agrediu tanto como deveria, porque era o favorito, foi para pênalti. Aí no gol do LDU tinha um goleiro de seleção que jogou 2 Copas do Mundo, o cara pegou 3 pênaltis, o goleiro do Fortaleza chegou a pegar 2, o Fortaleza teve a bola do jogo, era só fazer o pênalti, o cara errou e a LDU foi campeã. Eu, particularmente, torci para o Fortaleza ser campeão sul-americano. Gosto dos times do Nordeste, né? Fortaleza, os times de Alagoas, gosto do Sampaio Corrêa, do Maranhão, sempre falei isso.
torci mesmo para eles serem campeão, mas também tem um lado bom, mesmo o Fortaleza não sendo campeão. E qual que seria esse lado bom? Porque se o Fortaleza é campeão da Sul-Americana, meu amigo, era carnaval no Ceará, 1 mês, 2 meses de festa e acabou o Campeonato Brasileiro. Como o Fortaleza perdeu essa decisão, ele volta, né? Vai ser recebido com festa, né? Porque a torcida disse que ia receber bem o Fortaleza, independente dele ser campeão ou não, porque é a primeira vez que um time chega a uma final sul-americana, acho que não é a primeira não, acho que o CSA também chegou numa final de um campeonato sul-americano. Mas seria aí a primeira vez de um time do Ceará, e o Fortaleza fez uma excelente campanha, deve ser recebido com carinho pela torcida, e o Fortaleza agora, foco total, os próprios jogadores do Fortaleza falou quando acabou o jogo na entrevista, agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Vão vir com a faca nos dentes, com sangue nos olhos para jogar o Campeonato Brasileiro. Ah, mas por que você está falando de Fortaleza, Campeonato Brasileiro? Porque o Fortaleza encara o Cuiabá, o Cruzeiro, o Goiás e o Santos. Todos os adversários do Vasco aí nessa briga para não cair para a segunda divisão. O Cruzeiro era outro que eu tinha esquecido nesse bloco aí de cima. Então, olhando por essa ótica, a derrota do Fortaleza, né, perder esse título, foi bom porque agora eles vão vir com foco total no Campeonato Brasileiro e esses times não vão ter a vida fácil que talvez teriam se o Fortaleza tivesse sido campeão sul-americano, tá? Então tá aí essa situação que eu tinha que explicar. O Vasco que já está em Goiânia, vou mostrar fotos aí para vocês, vídeos, até foto que surpreendeu, o Paulinho dando autógrafo. Mas o Paulinho está em Goiânia? Sim, o Paulinho está em Goiânia, assim como o Eric Marques está em Goiânia. Eles dois estão suspensos, não podem encarar o Goiás, mas é uma estratégia do Vasco que vem para Goiânia jogar amanhã contra o Goiás e desembarca direto, ou embarca direto para Cuiabá. Lá vai encarar o Cuiabá na quinta-feira. Então o Vasco já vem focado para o jogo contra o Goiás e contra o Cuiabá. Por isso que o Paulinho e o Eric Marques estavam nessa lista. Chama a atenção que saiu estavam na viagem, né? Chama a atenção que saiu os relacionados para essa viagem. E o Marlon Gomes está fora, tá? O Marlon Gomes e o Rossi estão fora. A lista tem Alex Teixeira, Barros, Eric Marcos, Gabriel Dias, Gabriel Peck, goleiro House, Ivan, Jair, Jefferson me surpreendeu, o lateral que veio do Dragão, que não tinha sido relacionado, está relacionado para essa viagem, para os jogos, que é lateral esquerdo. O Léo Jardim, Orelhano, Lucas Piton, Michael, Cocão, Medel, Paulinho, Paulo Henrique, Paiê, Prachedes, Puma, Robson e Sebastião, bate na madeira, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e Zé Vitor. Mas essa sequência aí é foda, hein? Puma, Robson, Sebastião e Serginho. E finalizou ali com o Zé Vitor, como eu falei. O Marlon Gomes e o Rossi não viajaram, não estão relacionados. Se o Marlon Gomes ficar bem, deve ir direto para Cuiabá, mas a tendência é que eles não joguem essas duas partidas que são importantes para o Vasco. Amanhã a gente vem com vídeo pré-jogo, provável escalação tanto de Vasco contra o Goiás, o clima na partida, as últimas notícias a respeito do Vasco da Gama. Agora eu vou curtir minha família, curte o vídeo, se inscreve no canal, desejar para você o mesmo, vai curtir seu filho, vai curtir a sua esposa, vai curtir a sua família. Segue, se inscreve, curte, desejar um fim de semana abençoado, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Se beber não dirige não, tá? Chama o Uber. Abraço.